Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Repvida, HAPV3, pregão desta quinta-feira, dia 9 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é bem simples para que você possa aí acessar todo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal, organizado em categorias, e também toda a parte de análise, que tem o radar do mercado, todos os dias a partir das 10h45, uma live para você solicitar análise. Tem também análise de fechamento, após o encerramento de cada pregão. Análises especiais como esta, geralmente 2 por semana, na terça e na quinta-feira. E o radar da semana, que ocorre no final de semana. Seguindo agora aqui, você para se inscrever no canal de forma simples e gratuita, é só passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo. Em cima da imagem, inscreva-se. Se estiver aparecendo essa imagem para você, vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo você vai poder também clicar no botão lá de se inscrever. Para receber algo que vai além do canal aqui do YouTube, no seu celular principalmente, instale o aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e para Android, para você receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, uma semanal, uma mensal, e também as informações relevantes durante cada pregão. Você vai poder testar o acesso completo aí ao aplicativo no decorrer de um determinado período, de forma gratuita. Repvida, então, vou falar nessa análise especial do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário. Para quem está aqui pela primeira vez assistindo essa análise especial, tem várias análises especiais anteriores, é só pesquisar no canal Análise Especial, que é a análise mais completa de cada ativo, onde eu olho para diversas periodicidades, buscando fazer ali o cenário como um todo, seja para longo prazo, seja para médio prazo ou para curto prazo, independente do seu perfil, para ver se atende o maior número de investidores possível com esta análise, falando aí minha opinião com base numa avaliação gráfica, numa avaliação técnica, que é minha especialização. No gráfico anual, nós temos aqui na Repvida um movimento de subida, candles ascendentes, máximas e mínimas ascendentes. Nesse ano está caindo aqui em torno de 5%. Ano passado foi muito forte para cima, o que traz um viés positivo. Enquanto não vier para perder essa mínima aqui, a expectativa seria mais de subida. Primeiro semestre foi lá embaixo por conta da crise, no Covid, volta forte para cima, então uma bela recuperação que traz o papel basicamente para manutenção do seu movimento de subida no gráfico anual. Dentro desse contexto fica justamente mais interessante de se buscar operações através, por exemplo, num gráfico mensal de fundos ascendentes. Se está dentro do movimento de subida aqui, expectativa de poder continuar e o que gera uma alternativa, uma melhor relação risco-retorno para as entradas, a entrada ali através de fundo ascendente em prazos mais baixos. Por exemplo, o gráfico quadrimestral está dentro de um movimento de subida. Fez esse movimento de subida, vinha aqui com mínimas ascendentes e perdeu essa mínima ascendente depois que fez a máxima em 2020, veio aqui forte para baixo. Essa queda, pegando o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida, dá para perceber que bateu aonde? Na região de 61,8% e não fechou abaixo nem dos 61,8%, nem dos 50%, da metade do que tinha subido. Então, se segurou aqui acima. Isso representa o quê? Uma força já por parte dos compradores, que trouxe o papel aqui para cima novamente. E o mais interessante é o seguinte: do que ela caiu, ela perdeu a sequência de mínimas ascendentes, vinha aqui com mínimas ascendentes. Nesse candle, perdeu, nesse quadrimestre aqui, perdeu a mínima do candle anterior. Só que algo positivo aconteceu nesse próximo candle, que já voltou para cima da máxima desse candle anterior, que já tinha sido superado, depois volta para baixo, agora volta para cima. Ou seja, basicamente o mercado mantém o viés de alta para o ativo. O mercado aqui mostra no preço desse ativo que o cenário é mais positivo para cima, mais interessante para se trabalhar em operações de prazo maior. O gráfico anual, o gráfico quadrimestral apontando mais para um cenário de ser um ativo mais interessante na minha avaliação em termos de se buscar a operação na ponta compradora. Ou de estar comprado no ativo pensando aí no longo prazo, no prazo maior. No gráfico mensal, o que nós temos é tendência de alta, topos e fundos ascendentes, volta forte, mas não quebra a sequência de fundos ascendentes
e já consegue gerar um fundo ascendente aqui, ó, fecha para baixo da média, no candle seguinte já volta para cima da média, uma recuperação forte por parte dos compradores. 3 meses aqui para cima, inclusive até coloquei esse papel na carteira perspectiva, na carteira mensal, e ele está na carteira ainda mantido nessa expectativa de alta. Quais são os possíveis movimentos que nós temos para esse papel? Que está dentro de uma tendência de alta no gráfico mensal, com um fundo confirmado aqui no gráfico mensal, fundo ascendente, em cima da média móvel 13 períodos e dentro de um movimento de alta. Logo, é um ativo que, baseado já no que eu já falei no gráfico quadrimestral, no gráfico anual, traz um cenário mais para posições na ponta compradora, de estar comprado ou de se planejar operações de compra. Para planejar a operação de compra dentro de um cenário positivo que essa ação tem, a alternativa que teríamos aqui em cima desse papel seria avaliar a possibilidade de movimentos aqui e planejar essas entradas. Primeira forma, buscar uma compra no nível de preço que se encontra mesmo, na expectativa de continuidade do movimento de subida. O que pode acontecer com base nesse tamanho de movimento, na forma que corrigiu, e veio aqui que ainda está abaixo do topo anterior. O desafio principal está aqui na faixa do 63,76, que ela pode ainda vir aqui direto para essa... Na verdade, até já bateu, né? Essa máxima aqui já bate nesse patamar, a máxima também, que 63,94, é já uma zona de resistência, é uma faixa de resistência de 63,76, R$ 64, faixa de resistência para o ativo. Bateu e está respeitando por enquanto, gerando alguma correção num prazo menor que eu vou mostrar ainda aqui nessa análise. Então, nessa questão aqui, nessa parte aqui de zona de resistência, nesse movimento vai ter um movimento de baixa no gráfico semanal que eu vou mencionar já já. O fato que a gente tem 3 meses para cima, 3 meses para baixo. E aqui nós tivemos 3, 6, 8 meses. O que pode acontecer aqui em termos de correção, para ter um encaixe maior em termos até de tempo, né? Veio aqui esse movimento para cima, 9, aqui para cá a gente tem 6, pode ter algo aqui nesse sentido, fazer algo assim, ó, mas mantendo a expectativa de alta. Aí, como eu falo assim, nossa, pode fazer isso, não dá para saber que a gente vai ter o movimento para que lado vai, com certeza. Você tem um cenário que é mais positivo na minha avaliação para se buscar operações de compra. A estratégia seria eu entro comprando um pouco aqui, se resolver cair eu entro comprando um pouco mais aqui para baixo ou aguardo um sinal de fundo ascendente no gráfico mensal. Vou aguardar então esse sinal de queda ou se romper esse aqui eu vou entrar comprando, também outra estratégia, comprar aqui depois dessa lateralização, olhar para o semanal que eu vou mencionar, comprar um pivô de alta para tentar pegar a continuidade do movimento de subida. A outra forma, eu vou aguardar uma possível correção para entrar comprando mais abaixo. Quais são os níveis aqui de relevância no gráfico mensal? Principalmente aqui a questão da média e essa questão essa mínima do grande candle de alta aqui, que ela gerou ali realmente uma confirmação mais forte de um fundo, ficou com a mínima em 53,60, a média está nesse momento em 52,60. Então isso aqui, essa faixa de preço da média até aqui seria a região que pode congestionar para depois gerar um movimento para cima. O mercado trouxe aqui ela para baixo esse mês, mais 2 meses aqui, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, na minha opinião. O mercado também trouxe o mês terminou desse jeito, candle de indefinição, isso aqui vai trazer uma expectativa maior ainda de poder ter um próximo mês subindo, enquanto não gerar realmente um sinal aí de topo descendente no gráfico mensal, seguimos dentro de candles ascendentes no gráfico mensal, dentro de um fundo ascendente com expectativa de continuar o movimento de alta para romper a máxima histórica, localizada em R$ 69,09. Em termos de gráfico semanal, a tendência também é uma tendência de alta. Aqui tem um pivô de alta no ativo. Pegando esse pivô de alta, observe que aqui o ativo tinha uma resistência, que era um antigo suporte, virou aqui resistência, que é um suporte aqui virou resistência. Corrigiu, gerou fundo ascendente. Quando eu falo assim, ó, quando eu falei agora há pouco no mensal, se o mercado ficar aqui de lado e buscar entrada só no pivô de alta, é algo assim, ó, no semanal está corrigindo, aqui corrigiu, buscar entrada se romper essa máxima, é só uma forma. A outra forma é buscar uma compra aqui de fundo ascendente no gráfico semanal, uma forma de buscar entrada após um movimento de correção que está acontecendo aqui. Esse mês está caindo, o ativo está fazendo uma correção, só que se eu pego esse movimento de alta, a tendência é de alta. Se eu pego esse movimento aqui de alta último que aconteceu, um movimento basicamente aí de 5 semanas, você tem 3 semanas já caindo,
essa está próxima de fechar, a gente está na quinta-feira, você tem 3 semanas caindo e não cai. Assim, caindo que eu digo é corrigindo, só que não cai forte, representando mais força para subir e mais fraqueza para cair, aumentando consequentemente a chance de poder ter algo para cima. Desta forma, quais são os níveis de preço que me interessaria para se buscar uma compra aqui no semanal, por exemplo, de um fundo ascendente, ou mesmo de entrar comprando ali para médio e longo prazo, mais próximo possível de região de suporte. Onde teria suportes aqui? Na minha opinião, tem uma região aqui para trás, que para mim é uma região válida de avaliação, por volta dos 57,50. Depois teria aqui essa região de topo anterior, basicamente na região de R$56, que a média está já até um pouco acima, que é um ponto de apoio também. E mais abaixo disso a gente tem uma região de fundo anterior para cá, R$ 54,00 e ainda mais abaixo, R$ 52,44. Pegando o Fibonacci em cima desse movimento de subida, 38,2% do que subiu, que seria uma retração, uma correção, na faixa dos 56,10, que coincide com a região de topo anterior. Então esse é um ponto bem interessante. Semanal, resolveu prolongar um pouco mais esse movimento de queda, fazer uma simetria aqui na questão do tempo, né? Gerou ali umas 5 semanas subindo, 5 semanas aqui para baixo, bateu nesse nível aqui. A chance de buscar uma entrada aqui, de fazer uma entrada aqui com fundo ascendente seria gigantesca em cima de Rap Vida. Muito forte aí o papel, de maneira geral, o cenário gráfico positivo. A outra forma de entrada aqui pelo gráfico semanal, rompimento aqui para cima dessas máximas aqui, principalmente dos R$ 64,00. Vai aumentar a chance de buscar a máxima histórica lá na casa dos R$ 69,00 que eu já mencionei. Então, de maneira geral, papel com aspecto positivo, colocando o Fibonacci uma projeção alternada, projeção de alta aqui, usando a projeção alternada do Fibonacci, que considera daqui para cá esse movimento de subida, eu pego 61,8% desse movimento e projeto a partir dos 45,30, projeção de alta basicamente coincidindo lá com a região dos R$ 69,00. Logo, cenário positivo, correção fraca, tendência de alta no semanal, tendência de alta no mensal, tudo favorável, no meu modo de ver, para buscar planejar mais operações de compra. Só que está passando por um processo de queda, de correção, que afeta, logicamente, a tendência do gráfico diário, a tendência de curto prazo. Mas enquanto o mercado não gerar algo realmente relevante para baixo, para mim o que muda realmente a tendência aqui é um sinal de enfraquecimento mesmo, é o retorno forte do preço para baixo de um patamar de 52,50 de 54 a 52,50 e se manter abaixo dessa região por um certo tempo. Perde um pouco a expectativa, na minha avaliação, de alta para o papel. Mas, por enquanto, aspecto totalmente positivo para a Rap Vida do que está acontecendo. Força dos compradores, fraqueza dos vendedores. No gráfico diário, a tendência já não é mais de alta. Ela vinha numa tendência de alta, que eu vou traçar aqui aos movimentos, topos e fundos ascendentes, que representa aqui a tendência de alta, bate aqui nessa região, bate aqui nesse patamar e gera aqui um movimento para baixo, basicamente mudando a tendência, ou para uma tendência indefinida, ou a gente falar assim, eu falei mais de uma tendência indefinida, porque perdeu o último fundo ascendente, mas se considerarmos até a questão do topo duplo, estaria em tendência de baixa, que faz sentido em relação à correção que está existindo lá no gráfico semanal. Correção aqui, movimento para baixo, num prazo menor, a tendência é que isso aqui esteja ou indefinido ou em tendência de baixa de curto prazo, que é o gráfico diário. Veio para baixo da média, observe que é a dificuldade de voltar para cima da média, mas também não está vindo forte para baixo. Deu uma pancada muito grande, um engolfo de baixo, mas não deu sequência. Logo, vai demonstrando que para cair não está tão forte assim. Se continuar a queda aqui, se aproximar daqueles níveis de preço que eu já citei, 57,50, a faixa dos R$56, se aproximou dessa região aqui, gerou sinalização mais relevante para cima, foco em buscar a operação na ponta compradora. Ou mesmo, vê aqui um candle mais forte para baixo e na sequência, volta um candle mais forte para cima, fechando acima dos R$61, é outra opção para já se buscar a operação de compra de swing trade nesse papel, na expectativa de vir para o rompimento dos R$64 e caminhar lá para a região dos R$69. Então, de maneira geral, esse ativo eu ficaria mais interessado para quem for posicionando compra aí na carteira de longo prazo, de fazer pequenas posições ou buscar entradas justamente nos níveis de suportes mais interessantes que eu comentei, ou aguardar justamente sinais de alta, vai depender do perfil de cada um, guardar sinal de alta mais relevante, seja num gráfico semanal de fundo ou de pivô de alta,
ou mesmo no gráfico aqui diário, de uma sinalização um pouco maior para cima. Nesse momento eu não consigo, dentro da minha metodologia, já ter um sinal aqui, ver um sinal de compra de curto prazo em cima de Rap Vida. Nesse momento de fora e aguardando um cenário mais positivo para entrar comprando, seja através do sinal que eu acabei de mencionar, ou ela volta fraco para cima de R$ 61,00 e passa a gerar ou fundo ascendente, ou gera justamente um pivô de alta rompendo R$ 64,00 aqui no gráfico diário. São as alternativas que eu vejo então para curto prazo e para médio prazo a questão do fundo ascendente, gráfico semanal, ou pivô de alta também é outra alternativa interessante. E gráfico mensal, aquela questão de vou comprar um pouco aqui, se cair um pouco mais, chegar em níveis importantes de preço que já mencionei inclusive lá no gráfico semanal, buscar uma entrada um pouco na região de suporte, gerou um sinal de alta lá no gráfico semanal de fundo ascendente, dá para colocar um pouco mais do papel na carteira de prazo maior, tentando ficar posicionado aí de 3 a 10 meses pelo menos em cima aí de Rap Vida, que seria essa expectativa dentro do cenário positivo que eu vejo para o papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.